agora. Viu? Já estamos gravando, ok? Então, vamos lá. Ok. Bom dia, terceiro ano. Vamos para mais uma aula de produção textual, tá? Eu preparei para vocês, antes de mais nada, um slide. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da aula de vocês aí? Não está respondendo. Vamos esperar um pouquinho, porque meu computador é um pouquinho sentimental. Ele é um pouquinho sentimental. Maria, desliga o seu microfone. Tá, peraí. Posso começar? Então, vamos lá. Qualquer pergunta, vocês coloquem no chat, tá? Tem aí um campozinho do chat. Então, vamos lá, produção textual, turma 3001. Nós falaremos sobre as competências, tá? Porque, antes de mais nada, antes de nós fazermos qualquer produção textual, nós precisamos conhecer ou dominar as competências, tá? O que são competências? Aquelas que determinarão a nota de vocês, tá? A primeira competência é demonstrar o domínio da norma culta da língua portuguesa. Conforme foi falado nas aulas presenciais, né, é mais fácil você escrever com concordância, mas de uma forma simples, do que vocês colocarem palavras robustas, palavras bonitas, mas que não estarão em conformidade em todo o texto, tá? Começou simples, vai simples até o final. Começou complicado, eu vou jogar algumas palavras complicadas para poder mostrar que eu sei, é um grande erro, tá? Porque a gente pode se perder aí. A segunda competência é compreender a proposta de redação, tá? Saber ler não é a mesma coisa que compreender. Eu posso ter lido, ter lido o texto todo, todos os textos base, mas eu não compreendi o que ele está querendo me apontar, tá? O que aqueles textos estão querendo falar comigo. Então, compreender essa proposta e aplicar os conceitos, né, de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. E dentro desses limites, nós vamos usar o dissertativo argumentativo. A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumento em defesa de um ponto de vista, tá? Então, eu preciso ler todos os textos base, tá? Seja ela tirinha, algum panfleto, tá? Outdoor, ou os textos, por mais longos que sejam, eu preciso ler, tá? Porque entre linhas, naquele texto está apontando o que vocês precisam, tá? A competência 4 é demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, tá? Quais são os mecanismos linguísticos? Se eu sei formular frases, tá? Se eu sei colocar uma concordância corretamente, se eu sei usar de regência, se eu sei pontuar, tá? Então, isso é super importante. E a quinta competência é elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, tá? Não quer dizer que vocês vão solucionar o problema do mundo, mas vocês podem propor uma solução para tal, tá bom? Então, vamos para o próximo. O próximo slide vem dando um exemplo de redação sobre jovens neném, tá? Que foi a proposta que nós utilizamos na nossa tarefa, né? Nas atividades complementares, que foram mandadas para vocês. Outra coisa, quem não tem como imprimir esses exercícios, o colégio tem na secretaria todos os exercícios impressos, tá? É só marcar, ligar para o colégio, marcar um horário, porque vocês não podem ter muita gente, né? Então, vocês podem marcar um horário e o seu pacote de todos os exercícios, seja os meus como de todos os professores, estarão lá,
tá? Então, vamos lá. Observe esse texto. Eu vou ler o primeiro parágrafo e depois eu preciso que... Ou eu preciso, ou eu vou escolher. Eu acho melhor que vocês, né, se voluntariassem. Mas eu vou precisar de 3 ajudantes, tá? De 3 que possam ler. Eu, Camila, eu poderia escolher Larissa como segunda, a terceira, a Gabi, e a quarta, a Tainá, tá? São textos pequenos, são trechos pequenos. Então, vamos lá. De acordo com o filósofo Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Nessa perspectiva, o homem é resultado do ensino que recebe. Logo, a educação é capaz de transformar o indivíduo e, consequentemente, a sociedade, já que sem a educação, a sociedade não evolui e não gera empregos. Sob essa ótica, torna-se evidente a necessidade de combater os altos índices de jovens que nem estudam nem trabalham, popularmente chamado de geração nem-nem. No Brasil, visto que as consequências dessa conjunta são alarmantes, como a contribuição para a desigualdade de gênero e uma crise econômica. Vai, Larissa. Pera. E meu microfone estava ligado? Seu microfone agora está ligado. Tá. A priori, cabe analisar a ineficácia educacional no que tange a efetivar medidas para combater a gravidez na adolescência. Como fator agravante de realidade vigente, tendo em vista que as jovens brasileiras se veem desmotivadas e impossibilitadas para voltar ao mercado de trabalho ou aos estudos, nesse sentido, convém citar a obra cinematográfica Simplesmente Acontece. Na ficção, a jovem Rose engravida durante o último ano do colegial e logo se vê sem o apoio financeiro e emocional do pai da criança, o que acarretou em longas esperas por um emprego que a ajude a sustentar sua nova família, como também o abandono dos estudos por parte da jovem, fora da ficção. Peraí, minha tela tá muito... A letra é muito pequena para mim. Você, então, abre o seu zoom. Abre o seu zoom. Tem como você pegar o coisa e abrir o zoom. Então, eu abri o zoom. Consegui deixar de um jeito melhor. Isso. Situações familiares da personagem são agravadas por fatores externos, como a crise econômica que impossibilita as jovens mães, principalmente as desqualificadas educacionalmente, a ingressarem no mercado de trabalho. Dessa forma, a gravidez na adolescência corrobora com altos índices da geração nem-nem e, por conseguinte, no aumento da desigualdade de gênero. Isso, perfeito. Agora vai, Gabi. Em segundo plano, torna-se mister analisar a agravação da crise econômica e social existente. Como consequência da realidade vigente, haja vista que a falta de jovens no mercado de trabalho e em faculdades resulta em uma série de problemas, como a queda do mercado interno, já que não haverá um grande índice de trabalhadores para comprarem. Ademais, a evasão universitária e escolar resulta na diminuição de pesquisas tecnológicas e sociais propostas pelos jovens. Em decorrência disso, o desenvolvimento brasileiro é afetado. Vai, Tainá. Ela ainda não sabe como ligar o microfone. Você ligou. Ah, não, ela não ligou, não? Acabou de ligar. É só apertar o botãozinho. Ô, Alessandro. Ela disse que tá ligado, mas não sai. Tá, então daqui a pouco a gente resolve isso. Ela disse que tá falando. Alessandro, lê para mim, por favor, então. Gente, tá um barulho. Maria. Oi. Lê para mim, então, por favor. Ai, Camila. Lê, minha Lê filha. logo.
Peraí. É o último. Que não tá aparecendo o texto todo pra mim, tá aparecendo cortado. Então, eu vou ler, tá? Então, eu vou ler. Destarte. O microfone da Tainá tá ligado. O microfone mas da Tainá tá aparecendo ligado aqui pra mim, só não saiu o som da voz dela. ela Tainá, deve... você permitiu ligarem seu microfone? Acho que não. Ela tá até no computador. Ah, sabe o que é isso? Ela deve estar usando um fone sem microfone. Por isso que não tá saindo. Mas se ela tirar o fone, vai, né? É. Deixa eu Não, fazer. mas aí vai pelo microfone do computador. Daqui a pouco Melhor, da webcam. Daqui a pouco a gente tenta arrumar o da Tainá. Deixa eu terminar para a gente poder prosseguir a aula, tá? Destarte, medidas devem ser efetivadas a fim de mitigar o cenário contemporâneo. É de competência do Ministério da Educação a efetivação de medidas educativas, como palestras sobre prevenção sexual, por meio da presença de médicos, que debateriam sobre o tema, sobre o assunto, a fim de combater a gravidez da adolescência. Além disso, cabe ao governo inserir os jovens no mercado de trabalho e em faculdade, por intermédio da ampliação de vagas públicas e incentivo financeiro a microempresários e artistas, com finalidade de diminuir as consequências da geração neném no setor financeiro. Tá? Esse é o nosso exemplo de produção textual. O que vocês acharam desse texto? Pode ativar os microfones. E tá Não prestei atenção. Quê? Ô, Camila, tá indo agora? Não consegui prestar atenção. Oh, meu Deus do céu. Olha só, então deixa eu explicar para vocês. É um texto fácil, concordam comigo? É Sim. um texto que a gente consegue ler. Eu achei rápido, tá? Eu não tive dificuldade, não foi aquele texto longo, cansativo, tá? Tem algumas falhas, nós podemos enxergar algumas falhas, tá? Até de concordância e desativem o microfone, gente. Seu áudio tá falhando. Oi? Seu áudio tá Pode falhando. Calma aí. Vê se agora melhorou. Sim. Sim? Melhorou. É porque eu tô perto do ventilador, então eu já tirei. Eu morro de calor, não tem problema não. Aí o que acontece? O texto é um texto fácil, vocês puderam ver que não tem palavras robustas, entendeu? Palavras difíceis. Tem uma ou outra, mas que não tem uma dificuldade grande de ser entendido, tá? Eu coloquei esses números entre as frases justamente para a gente poder observar isso. Olha só, na primeira, esse número 1, está mostrando que no parágrafo ele reportou ao tema. Qual foi a sentença que ele usou, né, que essa pessoa usou, para poder retomar o tema? Popularmente chamados de geração neném. Isso aí, tá? Então, foi perfeito, porque ele, né, para dizer que estava falando sobre aquele tema, ele reportou essa geração neném, tá? Então, esse foi o primeiro. Então, mostrou assim que, logo de cara, ele conseguiu compreender a proposta, tá? No número 2, a priori, tá? Eu acho que esse a priori e vírgula deveria ter mais alguma coisa, tá? Deveria ter dado mais uma coisa mais elaborada. Poderia falar sobre dados estatísticos, tá? Que dá credibilidade aos argumentos. Então, eu acho que o texto base ele poderia entrar nesse a priori. Esse a priori ele poderia retomar algum texto base. Segundo a organização, entendeu? Poderia usar aí, ok? No número 3, deixa eu ver aqui qual foi a coisa que eu botei, o detalhezinho. No número 3, né, falando como fator agravante da realidade vigente, eu acho que poderia dar um exemplo, tá bom?
porque fala sobre a gravidez na adolescência. Provavelmente, como ele usou de tudo da geração neném, ele pegou, né, essa pessoa pegou alguma problemática. Estão desenhando o coração na tela. Abençoado. Então, eu acho que poderia colocar um exemplo. O primeiro erro gramatical é esse vem, tá? Esse vem aqui, ó, no terceiro, número 3, como fator agravante da realidade vigente, tendo em vista que as jovens brasileiras se veem. Esse vem é sem o acento, tá? Porque segundo a nova ortografia, ele não coloca acento, tá? Isso já enquadra os erros ortográficos, perde ponto. Vixe, devo estar errando o tempo todo. Na número 4 foi excelente, porque ela citou, ela pôde aproveitar um tema que ela usou, né? Que o Simplesmente Acontece, esse filme. Então, foi excelente essa citação dela, tá? Foi perfeito. Na número 5, o texto ele foi apresentado uma precisão vocabular, ou seja, não tem erro nenhum, tá? Fora da ficção, ele retomou o problema do filme, tá? E trouxe para a nossa realidade. Perfeito. No número 6, gente, desliga o microfone, por favor. No número 6 está excelente, porque ele foi bem articulado. Fora da ficção, situações similares à da personagem, perfeito. Outro detalhe, se vocês vão falar sobre personagem, é a personagem, tá? Não é o personagem, ok? Número 7, nós podemos falar que precisava acrescentar uma crase, tá? Situações similares à da personagem, tá bom? Então, precisava aqui, porque esse A não seria um artigo, seria 2 As, né? A. Situações similares a alguém, tá? Então, precisaria da crase. Outro erro ortográfico. Número 8, né? No número 8, nós temos, deixa eu ver, em segundo plano, torna-se mister analisar a agravação da crise econômica e social existente. Não é existente, tá? Erro também. Mas eu acredito que, ao digitar, eu acho que essa pessoa, né, o dono da proposta de redação, ele não colocou essa palavra escrita, tá? Escrita, ele deve ter escrito certo. Mas, ao digitar para o site, ele errou, tá? Ele teve esse desvio. Então, é bom prestar atenção. Tá? Como consequência, a número 9. A número 9, eu acho que poderia apresentar argumentos da autoridade, de organizações, de ONGs, tá? Seria muito mais rico. Mais rico. Porque aqui fala, né? Ademais, a evasão universitária e escolar resulta na diminuição de pesquisas tecnológicas e sociais. Como, por exemplo, aí poderia jogar essa argumentação, tá? E depois terminar, né? Que foi proposta pelos jovens e tal, tá? A número 10, foi resolvido o problema, que é a conclusão, tá? Apresentando a argumentação. Qual foi a argumentação dessa pessoa? Foi falar sobre a gravidez na adolescência, tá? E ainda compreendeu bem o que é necessário fazer. O que é necessário fazer? Que o Ministério da Educação ele possa dar medidas educativas e tal, não sei o quê. Feriu o direito humano, os direitos humanos? Não feriu. Ele propôs uma solução, tá? Uma solução válida. E a 11, aqui no final, né? A pessoa ela elaborou uma solução para o problema, tá? Que demonstra que ele compreende qual foram os elementos necessários para elaborar uma proposta de intervenção completa, tá? Ele conseguiu solucionar o problema, tá? Como é que ele solucionou?
falando que o incentivo financeiro do microempresários e artistas com a finalidade de diminuir a consequência da geração do Enem no setor financeiro. Então, quer dizer, ele falou sobre medidas educacionais e lá para frente, né, porque a geração do Enem é a geração que nem estuda, nem trabalha. Então, ele atingiu os dois pilares. Educação, porque nem estuda, e nem trabalha, o setor financeiro. Tá? Essa redação, por ser simples, objetiva, obedeceu todas as argumentações, foi dado 960. Tá? Perdeu ponto por erros ortográficos, tá? E provavelmente perdeu ponto por não se alongar, não colocar as estatísticas, tá? Não colocar ONGs, não dar exemplos de texto base, tá? Mas 960 é excelente, tá bom? Aí aqui eu botei um termômetro de uma redação, tá? 0 é desclassificado, ou seja, ele não conseguiu nenhuma das competências, ele não conseguiu entender o texto, ele não conseguiu, ele tem erros ortográficos, ele não conseguiu dar concordância, então, totalmente desclassificado. 40 é precário, tá? Que precisa ser estudado, precisa ser analisado. 80 é insuficiente, então precisa também de estudo. 120 é mediano, tá? Então quer dizer que ele está no caminho. 160 é bom e 200 é ótimo, tá? Isso é para cada... Minha redação do Enem foi totalmente mediana. Foi mediana? Então, deixa eu fechar aqui, que aí a gente consegue... A Tainá tirou nota boa, né? A Tainá tirou 860, não foi isso? Se eu não estou enganada. Chique, achei tendência. Muito bom, né? Pode abrir os áudios, meu povo. Pode abrir os áudios. Os concursos Tá pegando aí, vão parar? Tá Não sim. vai ter mais concurso esse ano, não? Oi? Não vai ter mais concurso esse ano, não, né? Acho que Ai, sim. Não sei, eu acho que sim. Não foi falado ainda não. Tudo que eu acho, assim, que da UERJ, ele foi adiado. Da UERJ foi adiado. Porque da UERJ em julho, né? Eu tenho certeza que em julho isso acabou. Eu acho que todos que... Estou tentando ver se eu consigo abrir isso aqui. Eu acho que todos que... Deixa eu dar uma paradinha no vídeo. Eu acho que todos que até o meio do ano foram adiados, entendeu? Mas serão colocados novamente, tá? Todos esses voltarão, né? Devem colocar para janeiro, para fevereiro, mas que vão ser feitos, vão ser sim. Caraca. Tá? Mas, Camila, a gente vai conseguir terminar o ensino médio ainda esse ano? Claro. Por isso as aulas Estudando online. que nem condenado, né? E as provas? Estudando que nem condenado. Gente, aí a gente precisa... Eu preciso esperar a coordenação. Ano novo a gente vai ainda ter não uma resolveram escola. Não. Oi? Quê? O João com coisa enrolada. Não, fala um de cada vez, senão eu não escuto. E as nossas provas? Então, as provas elas vão ser feitas, gente, mas a gente tem que voltar às aulas presenciais. Entendeu? Lógico que nós vamos fazer... Então enquanto não voltarem as aulas presenciais, a gente não tem prova? Gente, aí eu já não sei. Eu tenho que esperar. Entendeu? Ai, Alexandra, linda! Agora que tu viu? Já. Bem, turma, finalizando a nossa aula, peço para vocês a proposta de redação que vocês fizeram, vocês me mandem fotos, tá? Para que eu possa analisar e individualmente e no privado, que aí eu dou as minhas resoluções, né? O que pode melhorar, o que não pode. Lembrando que vale ponto, tá? Vale 50 pontos todas as propostas de redação, tá bom? Então, vamos dar tchauzinho? Tchau. Bye, bye. See ya. Bye, bye.